Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Laços de fraternidade, mas todo gesto de partilha em nossa vida, que faz a fé se transformar em caridade. Jesus Cristo anunciava por primeiro um novo reino de justiça e seus valores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Nós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é domingo, dia 18 de setembro. Nós hoje ouviremos no Evangelho da nossa celebração dominical: não podemos servir a Deus e ao dinheiro. O tema do tempo da criação que nós queremos aprofundar hoje é a economia. O Papa Francisco, na Laudato Si, várias e várias vezes faz referência a esse tema, porque é um tema muito importante e nós precisamos buscar novos caminhos para uma economia que gere fraternidade. O Papa Francisco tem reunido jovens economistas do mundo inteiro, convocado toda a comunidade cristã a refletir uma nova economia, que tem chamado de economia de Francisco e Clara, uma economia que gera fraternidade e não lucro e injustiça. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos a nossa oração. Abre os olhos e contempla a bondade, a beleza que em cada criatura. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos dessa terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém.
dos eixos que atravessam a Laudato Si é o convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso. O modelo de crescimento hoje adotado é incapaz de garantir o respeito do meio ambiente, porque a visão consumista do ser humano, incentivada pelos mecanismos da economia globalizada atual, tende a homogeneizar as culturas e a debilitar a imensa variedade cultural. Trata-se de uma questão do poder economizado, como se a realidade, o bem e a verdade desabrochassem espontaneamente do próprio poder da tecnologia e da economia. O paradigma tecnocrático exerce seu domínio sobre a economia e a política. A economia assume todo o desenvolvimento tecnológico em função do lucro, sem prestar atenção a eventuais consequências negativas para o ser humano. A finança sufoca a economia real. Não é uma questão de teorias econômicas, mas da sua instalação no desenvolvimento concreto da economia. Aqueles que não o afirmam em palavras defendem-no com os fatos. Com seus comportamentos afirmam que é suficiente o objetivo da maximização dos ganhos. Entretanto, temos um superdesenvolvimento dissipador e consumista, que contrasta de modo inadmissível com perduráveis situações de miséria desumanizadora. O pano de fundo desse desenvolvimento é a cultura do relativismo, que desconhece verdades objetivas e que impede uma pessoa a aproveitar-se de outra e a tratá-la como mero objeto. É também a lógica interna daqueles que dizem: deixemos que as forças invisíveis do mercado regulem a economia, porque os seus efeitos sobre a sociedade e a natureza são danos inevitáveis. O relativismo anda de mãos dadas com o fatalismo. Ou nega princípios, ou os naturaliza. Isso vale também para a questão do trabalho, que faz parte do sentido da vida nessa terra. Mas a orientação da economia favoreceu um tipo de progresso tecnológico cuja finalidade é reduzir os custos de produção com base na diminuição dos postos de trabalho. Para conter o desemprego, é indispensável promover uma economia que favoreça a diversificação produtiva e a criatividade empresarial. Como meio ambiente, compreendemos a combinação de um espaço social com um espaço econômico. As razões pelas quais um lugar se contamina exigem uma análise do funcionamento da sociedade, da sua economia, do seu comportamento, das suas maneiras de entender a realidade. Dada a amplitude das mudanças, já não é possível encontrar uma resposta específica e independente para cada parte do problema. É fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Tudo isso exige uma reação global mais responsável. Muitas decisões fogem do âmbito dos Estados nacionais e das regiões. O século XXI assiste a uma perda de poder dos Estados nacionais, sobretudo porque a dimensão econômico-financeira de caráter transnacional tende a prevalecer sobre a política. Neste contexto, torna-se indispensável a maturação de instituições internacionais mais fortes e eficazmente organizadas. A economia transnacional desafia receitas uniformes, porque há problemas e limites específicos de cada região ou país. As políticas relativas às alterações climáticas e à proteção ambiental exigem certa continuidade e um engajamento a longo prazo. Para um político, assumir essas responsabilidades com os custos que implicam não corresponde à lógica eficientista e imediatista atual da economia e da política, mas se ele tiver a coragem de o fazer, poderá novamente reconhecer a dignidade que Deus lhe deu como pessoa. A política é a arte de conduzir esse conjunto de processos. Ela não deve submeter-se à economia,
e esta não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia. O Papa Francisco insiste, pensando no bem comum, hoje precisamos imperiosamente que a política e a economia em diálogo se coloquem decididamente ao serviço da vida, especialmente da vida humana. A salvação dos bancos a todo custo, fazendo a população pagar o preço, sem a firme decisão de rever e reformar o sistema inteiro, reafirma um domínio absoluto da finança que não tem futuro e só poderá gerar novas crises depois de uma longa, custosa e aparente cura. Para construir novas realidades de progresso econômico, precisamos converter o modelo de desenvolvimento global. Isso implica refletir responsavelmente sobre o sentido da economia e dos seus objetivos, para corrigir as suas disfunções e deturpações. A Laudato Si recorda o princípio da subsidiariedade, que dá liberdade para o desenvolvimento das capacidades presentes a todos os níveis, mas simultaneamente exige mais responsabilidade pelo bem comum de quem tem mais poder. Uma economia sem política seria a política do mais forte, a lei da selva, porque no modelo do êxito e individualista em vigor, parece que não faz sentido investir para que os lentos, os fracos, os menos dotados possam também se ingrar na vida. Então somos chamados a repensar essa economia. Nós não podemos servir ao dinheiro, somos chamados a servir a Deus. E quantas vezes nós fazemos do dinheiro o centro de nossas vidas. Que o Senhor então nos inspire novas atitudes e que nós possamos buscar uma nova economia, uma política comprometida com uma economia para os pobres, uma economia da partilha, da solidariedade e da fraternidade. Anunciamos tuas grandes riquezas, os teus bens dados na criação. Para ceifar isto a nós foi pedido, na partilha, na paz, comunhão. Neste tempo favorável de liberdade e compreensão, deixa a todos minha herança, vida plena no meu reino. Minha lei, minha justiça, presente coração, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A partilha hoje vem em forma de poesia. Giovana, uma menina de 10 anos aqui da nossa comunidade, é que partilha sua visão do mundo em que ela vive. Uma bonita partilha. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Giovana Emanuele, tenho 10 anos, sou filha da Edna e do Giovanni. Somos da Fraternidade Santa Maria dos Anjos. Moramos em Belisário, Muriaé, Minas Gerais. Estudo na Escola Estadual Pedro Vicente de Freitas. Eu fiz um poema para um projeto da escola que fala das belezas do nosso lugar e quero compartilhar com vocês. No lugar onde moro, há belezas e muitas riquezas. Se fico longe, choro. Aqui não há lugar para tristezas. No lugar onde moro, há água com abundância. Os pássaros cantam em coro, com ardor e elegância. No lugar onde moro, gostamos de ficar perto. E para nos ajudar, temos o Frei Gilberto. No lugar onde moro, gostamos de comer bem. Não negamos um cafezinho a ninguém. Pão de queijo e broa de milho sempre tem.
Moramos em Minas Gerais, lugar que não se esquece jamais. Sou de Belisário, Fazenda Bom Sucesso, e assim de vocês me despeço. Obrigado, Giovana. Quanta sensibilidade. Que nós possamos então cultivar em nosso coração essa arte de podermos contemplar o belo que está ao nosso redor. E que uma nova economia surja de um novo olhar, de novas formas de estarmos neste mundo, de cuidarmos de cada criação, cuidarmos de cada pessoa. A todos vocês desejamos um domingo muito bom, um domingo de muita reflexão. E estamos aguardando o seu áudio. Partilhe conosco a sua experiência pessoal, a experiência de alguma pastoral, alguma ONG aí da sua comunidade, da sua região, que você muito admira, para enriquecer ainda mais esses nossos áudios. Estamos aguardando, então, a sua partilha. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. No Evangelho encontrar